Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, Jesus, e clamamos o nome de Jesus, Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus, Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Pai amado, muito grato nós somos pelo dom da vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta chuva que cai, pela vida dos amados irmãos, das amadas irmãs, de todos que estão neste momento sintonizados, que estão atentos à tua voz, conectado a esta internet, conectado ao Facebook da nossa igreja, para juntos adorarmos o teu santo nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, pois temos tantas falhas, ó Deus, somos miseráveis pecadores, mas entendemos que somos lavados e remidos pelo teu sangue. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo, vertido naquela cruz. Muito grato a Deus nós somos, porque o Senhor é misericordioso para conosco. Pedimos pelos enfermos, ó Deus, colocamos neste momento a mãe
da nossa irmã Senilde, do Maurílio, da Eva, a dona Idalina, que o Senhor cuide dela. Ela está hospitalizada, está na UTI. Pedimos que o Senhor faça a sua vontade. Pedimos por todos os demais enfermos, que o Senhor vá ao encontro de cada um deles, levando cura, se assim for da tua vontade santa. Pedimos também pelo nosso país, pedimos que o Senhor esteja sempre cuidando de nós, mesmo diante de situações adversas, mesmo em circunstâncias que não são favoráveis. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Receba, Senhor, estes louvores como aroma suave às tuas narinas, de pessoas imperfeitas, de pessoas falhas, louvando e exaltando o nome do Deus Trino, infalível, perfeito, todo-poderoso. É assim, ó Deus, que eu te rogo, que eu te clamo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui no templo, na casa do Senhor, para darmos continuidade ao estudo que fazemos todas as terças e quintas. E daremos continuidade ao estudo de quinta, que estamos falando sobre contribuição e socorro à luz da Bíblia. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos do 1 ao 4, acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Pai eterno, obrigado pela leitura da tua santa palavra. Queremos que, em nome de Jesus, neste momento, o Senhor ilumine nossas mentes com o teu Espírito Santo, para que entendamos, ó Deus, a porção da tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos aqui neste estudo, onde iniciamos quinta-feira passada, eu havia dito que tanto o assunto de quinta quanto de terça seria o mesmo. E vamos nos deter a este tema, contribuição e socorro à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. E vimos, em primeiro lugar, que o ato de contribuir, de socorrer, é uma expressão, esse ato expressa que a igreja está unida, expressa a unidade da igreja. E não podemos esquecer que a vida financeira também faz parte da vida diária de todo o cristão. Veja que nós, domingo passado, antes de ontem, estivemos aqui com uma festa linda, inaugurando este piso superior, este salão aqui para culto, designado para isto. E foi uma bênção, podemos estar aqui adorando o nome de Deus Todo-Poderoso, louvando-o pelo que Ele é, por suas maravilhas, pelo que tem feito em nossas vidas. Por isso nós cantamos sempre, graças dou por esta vida, pelo bem que revelou.
Queridos irmãos, é tremendo este Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que mostra que Ele é pelos feitos que Ele faz. E claro, mesmo que Ele não fizesse nada, Ele é. Ele não precisa provar nada para ninguém. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E vimos que a contribuição é um ato que expressa a unidade da igreja. Mas, em segundo lugar, a contribuição, ela traduz em ação o ensino de Jesus. Jesus sempre se mostrou solidário com as pessoas mais carentes. Ele foi ao encontro dos indivíduos sofridos. Ele foi ao encontro de pessoas oprimidas, de pessoas marginalizadas da sua época, do seu tempo. E em seu ministério público, percorrendo vários caminhos, a solidariedade e o socorro aos carentes era algo real. Peço que você abra aí e confira em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 9, versos 35 e 36. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, observe que Jesus, ele percorria a cidade, ele ia curando as pessoas, pregando a palavra, ensinando, e ele atingia aquelas pessoas aflitas, carentes, e ele se compadeceu destas pessoas. Queridos irmãos, o ensino de Jesus apresenta o desafio de repartir com os menos favorecidos. Abra em Atos, capítulo 20, verso 35. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. Veja, então, que o próprio Senhor se deu totalmente pelos outros. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, meus irmãos amados, o próprio Senhor, ele se deu totalmente pelos outros. O equilíbrio certo entre o ministério evangelístico e social não era problema para Jesus. Isso quem nos diz é o teólogo chamado Peter Wagner, que o equilíbrio certo entre o ministério evangelístico e social não era problema
para Jesus. Os cristãos, queridos, de Corinto, compreenderam claramente a mensagem de Cristo, exerciam com zelo e dedicação o socorro aos necessitados como sinal de obediência ao ensino de Jesus. Na mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, um capítulo a mais, no capítulo 9, veja você os versículos 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Irmãos, ser cristão não é só usufruir os privilégios conferidos por Cristo e pela sua igreja, mas fazer o que Cristo fez, especialmente indo ao encontro dos que sofrem, a fim de minimizar a dor. Então, a contribuição e o socorro, à luz da Bíblia, ela expressa esse ato do próprio Jesus Cristo, traduz em ação o ensino de Jesus, faz com que nós coloquemos em prática o ensino de Jesus Cristo. Ela não só expressa a unidade da igreja, mas também solidariedade e socorro, biblicamente falando, expressa o exemplo de Jesus Cristo na prática. E, em último lugar, esse ato de contribuir, este ato de socorrer, nós podemos ver que ele é exercido a partir de diretrizes corretas. Vale a pena nós apresentarmos aqui a ideia deste teólogo Peter Wagner, expostas em seu livro Se Não Tiver Amor. E segundo ele, nessa passagem bíblica, na qual nós lemos no início, 1 Coríntios, capítulo 16, segundo o grande teólogo Peter Wagner, encontramos aqui algumas orientações para levantarmos como fundamentos a maneira cristã, a fim de atender as pessoas carentes. O Evangelho, nós sabemos que são as boas novas de Jesus Cristo. É a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de nosso Senhor. Como dissemos, expressar de forma bíblica a contribuição e o socorro é imitar a Jesus Cristo. E temos que, em primeiro lugar, dentro das diretrizes corretas, é divulgar as necessidades. Se você não disser o que você está precisando, pode ter certeza que a gente não vai adivinhar, até porque a adivinhação é pecado. A pessoa precisa falar o que ela está necessitando. Os diáconos, os presbíteros precisam visitar as suas ovelhas para constatar em loco o que elas estão precisando. Numa visita que você pede ali um copo d'água e ali de forma, com rabo de olho, você olha a geladeira e vê se tem alguma coisa. Porque, infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão passando necessidade. Estão em crise e devido a esta pandemia, muitos perderam seus empregos. Estão passando necessidade.
E essa hora de a gente ter sensibilidade, fazer uma visita e ver o que é que o irmão, a irmã está precisando. E, infelizmente, tem famílias que a geladeira parece mais um aquário do que uma geladeira, só tem água. Nem peixe tem, só água, um aquário. Então, é essa a função do diácono, é essa a função do presbítero, visitar os órfãos e as viúvas e atender às suas necessidades, para poder assim avisar a liderança da igreja, ao pastor, para socorrer, para ir ao encontro destas pessoas. Divulgar as necessidades. As necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa. Veja o verso 1 deste capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Irmãos, o assunto indicado nesse versículo não poderia ser mais claro. Observa-se que Paulo não só é direto, mas também enfático. Ordenei às igrejas da Galácia. Veja que ele não fala de forma tímido, ele não é tímido, ele não está aqui se desculpando por pedir dinheiro. E definida a necessidade, ele a divulga com grande firmeza. É bem verdade que tem muitos arraiais aí, onde os seus líderes, eles pedem de forma assustadora, de forma alarmante, extorquindo, sem nenhum pudor, sem nenhum pudor. Mas aqui você observa que Paulo não é esse líder mercenário. Ele está pedindo de forma clara, em favor dos pobres daquela região da Judéia, da pobreza que assolava aquela cidade. É isso que nós devemos ser, claros, pedir de forma direta, clara, definida, sem titubear, sem ter medo de pedir, porque é sem enrolação, sem enganar ninguém. Primeira coisa que entendemos dentro deste terceiro e último ponto é que temos que divulgar as necessidades. Mas uma segunda coisa uma segunda diretriz correta é incentivar que o povo contribua. Incentivar. Não é cobrar, não é cobrar. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, né? O pastor, a liderança está me cobrando o dízimo, está me cobrando a oferta. Não, isso deve ser feito de forma espontânea. Deve ser feito isso de forma generosa, sem constrangimento algum, de forma espontânea, sem constrangimento, regular. Então, temos que incentivar a contribuição. O próprio Jesus, nós lemos aqui, é melhor dar do que receber. E depois de apresentar aqui a necessidade, Paulo propôs planos funcionais para contrabalançar a fraqueza humana nessa área. E você observe isto no verso 2 deste capítulo 16 de 1 Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Veja que ele orientou os coríntios a juntarem sistematicamente suas contribuições. É preciso começar a dar regularmente, utilizando os recursos que temos hoje. E eu convido você a ler alguns textos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor.
o verso 11 deste mesmo capítulo 8. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Veja também 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 6 ao 9. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É preciso desenvolver, meus queridos irmãos, na comunidade, essa disciplina, esse senso de disciplina, esse senso de regularidade na contribuição. É muito triste ver membros da igreja, pessoas que professaram a sua fé, que foram batizadas, que um dia prometeram diante de Deus e diante de todos os demais membros que ajudariam de forma financeira, que contribuiriam na obra do Senhor. E, no entanto, por um motivo ou outro, deixam de dizimar, deixam de ofertar, deixam de contribuir. Basta ter só uma raiva da mensagem que o pastor pregou, do que o presbítero falou, do que o diácono orientou, para dizer: eu não dizimo mais, não oferto mais. É a primeira coisa que essas pessoas fazem quando têm raiva da liderança, elas fecham o bolso. Infelizmente, é uma realidade que nós constatamos na vida da igreja. E é preciso a gente observar que o dinheiro não é nosso, é de Deus. Ele nos dá para sermos administradores. Por isso, eu, como líder, ministro do Evangelho, o meu papel é ensinar, é incentivar a contribuição. De forma bíblica. Não estou dizendo que você tem que dar o seu tudo. Deus requer de você apenas 10% daquilo que Ele te dá de tudo, que é 100%. E isso de forma espontânea, generosa, recorrente, frequente. Tem gente que, infelizmente, dizima um mês e 8 não é nem outro não. 8 não. Irmãos, vocês não têm ideia de gente de como é cara de pau, que diz que vai dizimar e não dizima. Infelizmente, é uma tristeza isso. É muito triste. São os veiacos evangélicos que, infelizmente, eles acham que estão enganando a Deus. E Deus está vendo todas as coisas. Aí o pastor também está vendo, o presbítero também está vendo, o diácono também está vendo. Alguns irmãos podem não ver, mas a liderança sabe quem é dizimista e quem não é, quem é contribuinte, ofertante e quem não é. Veja você que mesmo nesta pandemia, graças a Deus, nós estamos com o templo aqui, graças a Deus, construído aqui. Isso é toda honra e louvor para a glória de Deus. Mas a gente conta nos dedos quantos contribuíram, quantos ofertaram. E Deus, nessa fidelidade dele e não nossa, estamos aqui para a glória de Deus. Então, é diretriz correta. Diretrizes corretas. E a primeira é divulgar as necessidades. Divulgue as necessidades. Você, meu irmão, você, minha irmã, que sabe que tem um irmãozinho, uma irmãzinha que está passando dificuldade, necessidade, fale. Fale, ajude. Ajude. Não diga apenas eu vou orar, mas leve o que ele está faltando. Uma segunda diretriz correta: não apenas divulgar as necessidades, mas incentivar a contribuir.
incentivar a contribuir. E a terceira diretriz correta é que o contribuinte, ele deve dar proporcionalmente. Veja que essa de dar o tudo não é bíblico. Isso não é bíblico. A contribuição deve ser proporcional. No verso 2, repito, diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. A Bíblia não está ensinando aqui, Paulo não está ensinando a dizer, venda tudo e deposite tudo aqui aos meus pés. Não, conforme a sua prosperidade. Os que ganham mais devem dar mais. Os judeus sabiam que tinham de entregar o dízimo, por isso era praticado já antes de Moisés, sendo que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, conforme Gênesis capítulo 14, versículo 20. Se 10% eram a orientação básica para os judeus, deveria ou deve ser o mínimo para nós cristãos. Mas tem gente que ganha tanto, mas tanto, que acha que se der 10% é muito. Não, é muito, vou dar apenas 2%, vou dar apenas 5%. Irmãos queridos, o básico, o indicado são 10%. É o mínimo. Se você quiser dar mais, aí é com você e Deus. Mas nós podemos observar que a orientação básica é 10%. Isso deve ser o mínimo que todo o cristão deve contribuir. Veja que o próprio teólogo, o Wagner, ele diz o seguinte: eu sou adepto, abro aspas, eu sou adepto do dízimo gradual. Ele continua dizendo: quando o nosso ganho aumenta, nossa percentagem de contribuição deveria aumentar também. Se isso fosse praticado, continua ele dizendo, mais pessoas seriam ganhas para Cristo, mais pobres seriam alimentados e vestidos, e nossas igrejas floresceriam como pessegueiros na primavera, e Deus estaria mais satisfeito conosco do que está atualmente. Fecho aspas. Irmão, sabe o que é que acontece? Aquele irmão está ali, dizimista, dizima. Aí ele ora para ser abençoado no trabalho, para receber uma promoção. Ele recebe a promoção, há um aumento salarial, mas ele continua naquela mesma contribuição de sempre. Eu conheço, irmãos, pessoas que infelizmente há 4, 5 anos, 6 anos, contribuem com o mesmo valor. E eu fico pensando assim, poxa, Deus nunca aumentou para esse irmão. E você observa que o salário mínimo todo ano aumenta, mas aquele dízimo daquele irmão nunca aumenta. É uma coisa terrível, é de uma avareza que não tem limites. Então, dê proporcionalmente. Essa é a diretriz correta. Primeiro, divulgue a necessidade. Segundo, incentivemos a contribuir. Você mesmo, entre vocês, ovelhas, conversem entre si, aqueles que são mais achegados. Incentive um ao outro a contribuir, a ofertar. Diga para o outro, olha, irmão, você já ajudou, já ofertou na construção. Tem alguma contribuição aqui sua, além da oração? Você abriu o bolso? A você que é mais chegado aí, pergunte aí, ô irmão, você já abriu o bolso? Tem algum metro quadrado de reboco aqui que você ofertou? Olha que maravilha, irmãos.
Que bênção! Nós estamos ainda na fase de acabamento aqui embaixo, para um salão social. Estamos construindo uma cozinha, 2 salas, uma sala já está pronta com cerâmica, a outra sala estamos colocando cerâmica, começamos hoje. Estamos na cozinha também fazendo, isso é bênção de Deus, mas dinheiro não é como chuva que cai do céu. Então precisamos contribuir. E eu estou pedindo aqui de forma correta, dízimos e ofertas. Não estou pedindo mais, não estou fazendo campanha de nada aqui. Não estou enrolando ninguém, enganando ninguém. Então, dê proporcionalmente. Mas, em último lugar, a diretriz correta, em último lugar, além de divulgar as necessidades, além de incentivar a contribuição, além de dar proporcionalmente, pode ter certeza que colher os benefícios pessoais da contribuição é maravilhoso. Esse ponto está embasado aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Será, meus queridos, que os cristãos devem dar com a intenção de também receber? Claro que não. Eu não devo dar com a intenção de receber. Eu não devo dar barganhando com Deus. Igreja não é banco. Deus não é banqueiro. Nós não somos bancários nem clientes de agência bancária. Não é uma cooperativa que todo mundo ganha quando dá, ou todo mundo perde quando a coisa vai ruim na cooperativa. Mas é uma igreja, é o corpo de Cristo, onde o próprio Jesus disse que é melhor dar do que receber. Portanto, eu não devo dar esperando receber. Benefícios pessoais da contribuição. Eu nunca vi uma pessoa que seja dizimista fiel dizer assim: eu não tenho o que comer. Deus supre. Deus sempre supriu. O próprio salmista diz: nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Os cristãos dão porque isso agrada a Deus. Os cristãos dão porque isso glorifica a Deus, porque beneficia os que plantam pouco, porque beneficia os outros. Então, nós que somos cristãos, nós damos porque agrada a Deus, porque glorifica a Deus e porque beneficia os outros. E, entretanto, Paulo diz que os que plantam pouco, colhem pouco. Os que plantam muito, colhem muito. Segundo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará. Pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Irmãos, Jesus faz uma afirmação semelhante em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando os cristãos dão com generosidade, sistematicamente e com prazer para as coisas certas, Deus devolve generosamente, mais vezes do que eles dão. E eu encerro com Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
e que eu e você, que todos nós que somos verdadeiramente cristãos, possamos contribuir tanto com os dízimos e ofertas de forma generosa, espontânea, regular, porque fazendo isso, estamos honrando a Deus, agradando a Deus e ajudando os outros. Que Deus abençoe todos nós e tenha misericórdia de nós. Abra seu inário aí em casa, no hino 120, Careço de Jesus. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Queridos, estamos encerrando. Eu peço que a nossa irmã Daniele venha aqui à frente para orarmos, encerrando assim esse estudo bíblico. Vamos orar então, encerrando. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Somos gratos a Deus pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Continua conosco no restante dessa semana. Te agradecemos por cada um que está ouvindo a Tua palavra, Deus. Tu possas também ter falado ao coração de cada um, Deus.
Somos gratos pela salvação, por essa chuva, pelo teu cuidado com cada um de nós. Leva-nos em paz para o nosso lar agora, cuida da nossa família, de todos também família de todos que estão ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Daniele. Queridos, nós ficamos por aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e só avisando que na quarta-feira amanhã, 8 horas da noite, teremos reunião de oração virtual com as irmãs da SAF, às 20 horas, oração com a SAF de forma virtual. Na quinta-feira, estaremos aqui novamente para um outro estudo bíblico. Conto com o seu apoio, conto com a sua participação para juntos estarmos louvando o nome desse Deus maravilhoso. Lembrando também que quinta-feira a nossa irmã Márcia Letieri, ela estará completando mais um ano de vida. Quinta-feira, dia 20. Na sexta-feira, teremos às 20 horas, classe de catecúmenos, aula virtual com o nosso irmão Márcio. No sábado, às 18h30, teremos encontro virtual com a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, com os nossos coordenadores, o Eduardo e a Letícia. E também, às 20 horas, no sábado, reunião também, estudo com os jovens, com a UMP, com o nosso irmão Márcio, às 20 horas, sábado. Então, nós estamos sempre em atividade, apoiando os trabalhos de nossa igreja, não paramos, estamos atendendo todas as faixas etárias de nossa igreja, as crianças também estão sendo supridas com as professoras Daniele, Paula e Lidiane. Então, queridos, vocês tenham uma abençoada noite de terça-feira, que Deus abençoe a sua noite, durmam em paz e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Até quinta-feira, em nome de Jesus.